Lucas 14, versículo 25 ao 35, diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido, ouve; aquele que tem ouvidos, ouça o que tem para ouvir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Santo Jesus, estamos aqui, Deus, para ouvir a Sua palavra, assim como a Tua palavra diz, que se nós temos ouvidos, que possamos ouvir de fato. Deus, eu te peço, Senhor, abra os nossos ouvidos, pois, Deus, nós não podemos ouvir se o Senhor antes não abrir os nossos ouvidos. Nós não podemos enxergar se antes o Senhor não abrir os nossos olhos. Nós não podemos entender se antes o Senhor não abrir o nosso entendimento. Ó Deus, a Tua palavra mesmo diz que nós antes estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, mas foi a obra do Seu Santo Espírito que vivificou o nosso coração. Então eu te peço mais uma vez, Senhor, Deus, venha reavivar o nosso coração, acenda a chama do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Meu Deus, venha abrir os nossos olhos para que possamos contemplá-lo. Senhor, venha abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento, a nossa razão, para que possamos entender a Sua palavra e ser moldados segundo a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero falar então hoje aqui com esse texto a imitação de Cristo, falando sobre o discipulado da renúncia. Porque o que é imitação? Senão uma vida de discipulado, né? E a imitação de Cristo requer que nós sejamos como Cristo, ou seja, que nós sejamos ensinados, que possamos aprender com Cristo. Isto é discipulado. Eu quero dar uma ilustração para a gente entender essa questão da imitação, da renúncia, do discipulado, de ter alguém que dita as regras e alguém que as obedece. Talvez aqui, quem seja nascido aí, talvez antes dos anos 2000, né, lá nos anos 80, 90, existia uma brincadeira chamada O Mestre Mandou. Alguém aqui, né, talvez muitos aqui já tenham brincado disso. O Mestre Mandou era uma brincadeira que consistia em crianças se reunirem e ali elas selecionavam uma criança para ser o mestre e todas as outras se tornavam seguidores. E nessa brincadeira, ela começa com o mestre, ele dando certas ordens. Ele podia ser qualquer tipo de, dependia da imaginação da criança. Essas ordens podiam ser de qualquer coisa, do tipo: o mestre mandou ficar em uma perna só, o mestre mandou colocar o dedo na ponta do nariz, e assim vai. Acontece que essa brincadeira, o sentido dela, tinha significado se alguma criança que obedecesse a ordem
de fazer, tipo, o mestre mandou colocar o dedo no nariz, mas o mestre ele tinha que falar, começar a frase, começar a ordem como o mestre mandou. Se o mestre falava alguma coisa sem antes dizer o mestre mandou e a criança repetisse ou cumprir a ordem, essa criança era eliminada da jogada. Porque tudo consistia na criança ter a atenção de que o mestre mandou. Então, irmãos, de forma assim, análoga aqui que eu quero dizer, é que nós podemos perceber que a nossa limitação com a vida de Cristo, necessariamente precisa ser carregada com a ordem de que o mestre mandou. Muitos de nós, às vezes a gente quer realizar alguma coisa na vida, achando que a gente está seguindo as ordens de Jesus, mas talvez muitas coisas que nós fazemos na vida, muitos aspectos da nossa vida cristã, às vezes nós fazemos porque ouvimos por aí alguém dizer, ou porque nós ouvimos e aprendemos, mas muitas coisas talvez elas não tenham primeiro antes a ordem do mestre, dizendo, o mestre mandou. Então a gente precisa estar atento nesse aspecto de que nós precisamos ouvir a orientação de Jesus, as suas vontades para nós, para a nossa vida, porque assim nós estamos caminhando na vida do discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é a maneira de ensinar pelo exemplo. Discipulado é aquilo senão uma forma de instruir outros a imitarem Jesus. Como? Imitando a Jesus. Discipulado é você imitar a Jesus e levar outras pessoas a imitarem Jesus. Eu quero dizer que discipulado não é aquilo que algumas pessoas ou igrejas acreditam que é dar um livrinho chamado discipulado. Você venceu aquele livrinho, você leu aquele livrinho, você estudou aquele livrinho, pronto, você fez o seu discipulado. Não, discipulado é para uma vida inteira. Discipulado é para todos os dias. Discipulado é a nossa maneira de viver imitando a Cristo e a nossa maneira de viver levando outras pessoas a imitarem a Cristo. Discipulado é o que nós fazemos uns com os outros, é a gente aprendendo um com o outro, é a gente vivendo, a gente que vive em função de aprender e ensinar, corrigir e ser corrigido. Discipulado é, portanto, a igreja que segue o seu mestre que diz, o mestre mandou ser santo, porque somente estes é que verão a Deus. Mas, irmãos, a nossa fé, então, ela é fundamentada no senhorio de Cristo. A gente não pode também sair por aí inventando formas de discipulado. A nossa vida, ela é guiada, movimentada, direcionada através da ordem de Jesus. Nós não podemos inventar, achar o que é discipulado. Nós temos que seguir o que Jesus determina como discipulado. Discipulado é o ato de seguir a Jesus, fazer o que ele disse, andar como ele andou, se comportar como Jesus se comportou, amar as pessoas como Jesus amou. Mas existe um custo para isso. Perceba, esse texto que a gente leu de Lucas, ele fala justamente sobre o custo de seguir a Jesus. Jesus dá dois exemplos para isso. O exemplo de que a pessoa é construtor, né? Se a pessoa começar a construir a obra e não calcular, não fizer um cálculo para ver se ela terá condições de acabar essa obra, ela precisa analisar. Para quê? Para que, se ela não tiver dinheiro necessário e chega lá no meio da obra, as pessoas vão rir dela. Então Jesus fala, antes de começar uma obra, veja se você tem condição de chegar até o final dessa obra. Jesus está chamando para o custo de ser discípulo dele. Ele dá outro exemplo do rei. Olha, veja, se o rei ele quiser conquistar uma outra terra, se o rei quiser empreender uma guerra com outro rei, só que o outro rei tem mais soldados, ele tem que calcular e ver se os soldados dele, que são menos em quantidade, são mais fortes e mais capazes do que o dobro, que é o inimigo. Senão, ele tem que submeter e fazer um acordo de paz. Tudo em função de um custo. São dois exemplos que Jesus está dando aqui para dizer que nós, ao ingressarmos na fé, precisamos fazer um cálculo.
Precisamos entender se nós estamos de fato dispostos a viver o que Jesus viveu, a fazer o que Jesus fez, se de fato nós estamos dispostos a imitarmos a Jesus, ou se nós queremos apenas viver um evangelho segundo a nossa imagem e semelhança, um evangelho segundo a nossa própria vontade, um evangelho segundo o que nós achamos o que é bom para nós. Mas já falo, boa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus, os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus acerca de nós são infinitamente maiores do que os nossos. Então, por que insistir na nossa velha prática, maneira e a nossa vontade pequena de ser? Por que insistir na nossa vida de seguir a nossa vontade, seguirmos os nossos planos, os nossos desejos? Por que viver a nossa vida para nós mesmos, sendo que nós temos um propósito muito maior, viver a nossa vida para Cristo? Bom, devemos ser honestos. Não existe uma maneira simplista de se tornar discípulos de Cristo. Não pode ser uma manifestação, como eu já disse aqui, da boca para fora. Não pode ser do nosso jeito. Não pode ser uma expressão que segue a moda e a tendência do mundo. Sabe, virou moda. Às vezes parece que existem lugares aí que virou moda ser crente. Virou moda dizer que é cristão. Mas espera aí, você faz o que a Bíblia está te dizendo que você precisa fazer? Veja as palavras de Jesus. Aquele que não for capaz de deixar pai, mãe, filho, irmão, parente, que não deixar a si mesmo por amor a mim, não pode ser digno, não tem capacidade, não pode ser um meu discípulo. Então existe um cálculo. Jesus está dizendo: veja, pense bem, analise bem, veja se você está disposto, se você se acha capaz de ingressar numa vida de renúncia, porque no final das contas o discipulado exige isso, exige uma vida de renúncia. Nós não podemos ingressar numa vida de discipulado, nós não podemos ingressar numa vida de seguir os passos de Jesus se nós não estivermos dispostos a assumir a nossa própria cruz. O verdadeiro modelo de discipulado reside nas Sagradas Escrituras, através do testemunho que Cristo Jesus nos deu, registrado pela vida e pelos escritos dos apóstolos. E aqui, irmãos, a gente pode falar então do primeiro problema. A grande questão aqui do discipulado envolve renúncia. Esse é o problema que o texto está colocando. Porque veja, Jesus no versículo, o apóstolo aqui, ele diz no versículo 25 que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este voltando para eles, veja que no meio da multidão, Jesus ele sabia que aquela multidão estava seguindo ele, porque, olha, Jesus estava no auge, Jesus estava, sabe, na fama. Jesus, ele era o famoso ali da vez, tanto que Jesus estava tomando tanta fama, né, que os fariseus estavam, sabe, irados de inveja. Eles estavam inflamados porque Jesus estava crescendo, Jesus estava ficando famoso. Porque quem é esse que é capaz de parar o vento e o mar? Quem é esse que pode curar leprosos, ressuscitar mortos, fazer água se transformar em vinho? Tudo isso estava fazendo com que a fome de Jesus crescesse e as pessoas seguissem Jesus. Mas veja, existe uma grande diferença entre você seguir a Jesus só porque você acha que Jesus é um famoso da vez, só porque você vê que Jesus é uma personalidade boa e bonita de você se relacionar, dizendo: olha, eu sou um seguidor de Jesus, estou na moda. Ou seguir a Jesus porque, olha, eu abro mão da minha vida por este Jesus. Assim como ele renunciou a si mesmo e a sua riqueza, a sua glória, como foi lido no texto de hoje aqui em Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus, não assumiu que a divindade era algo que pudesse se apegar, mas ele esvaziou-se. Ele renunciou a glória para nos dar. Ele primeiro renunciou para oferecer. Ele renunciou a glória dele por amor às pobres almas que éramos.
Meus irmãos, então a gente precisa entender a questão da renúncia. Não tem como falar que somos crentes sem entendermos o aspecto vital, o aspecto primordial da renúncia. Ser cristão é renunciar. Ser cristão é deixar de lado muitas e muitas coisas, se não todas as coisas, para servir a Jesus. E Jesus, ele pede coisas caríssimas. Veja no versículo 26, ele diz: se alguém vem a mim e ama mais o pai, a mãe, irmão, ele está mexendo com coisas caras para nós. Quem aqui não é muito apegado ao pai, à mãe? Quem aqui não ama absolutamente, sabe, com todas as forças, o próprio filho? Quem aqui não é apaixonado pelo cônjuge? Esposa, esposo, enfim, meus irmãos, mas Jesus está dizendo: se você não for capaz de amar mais Deus do que pessoas, você não é digno de Jesus. O discipulado, irmãos, exige renúncia. Bom, portanto, percebemos que o texto de Lucas exige esse método da renúncia para que possamos viver o discipulado. Pessoas que não estiverem dispostas a abrirem mão de si mesmas não podem ser discípulos de Jesus. No versículo 26, deixa bem claro que existe uma condicionante para ingressar no reino dos céus, para ingressar nesse reino do discipulado, nesse reino de Deus, nesse reino de Cristo, para ingressarmos nesse ministério da imitação de Cristo, do discipulado. Existe uma condição: quem não deixar de amar mais as coisas deste mundo, quem não deixar de amar mais a si mesmo para amar a Deus acima de todas as coisas, não é digno de Deus. Existe uma tendência então no mundo, e a gente precisa olhar para o mundo e enxergar, perceber qual é a tendência do mundo. Existe uma cultura natural, irmãos, no mundo, onde nós somos ensinados a amar aquilo que nós valorizamos. Nós somos ensinados a amar aquilo que nós achamos que pertence a nós. Nós amamos nossos pais, filhos, parentes, amamos pessoas, nos apegamos às vezes a coisas e bens materiais. O problema é quando amamos tanto pessoas e coisas a ponto da nossa felicidade depender dessas pessoas ou dessas coisas. Esse é o grande problema. Não tem problema nenhum em você amar pessoas, e você precisa e tem a obrigação de amar pessoas, mas a sua felicidade não pode estar contida na existência de pessoas, a não ser a única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A nossa felicidade está nele, a nossa alegria reside nele, a nossa vida e a nossa existência, o nosso prazer deve ser na pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque pessoas, irmãos, nós perdemos o tempo todo. Infelizmente, ainda a morte ainda leva pessoas. Mas a gente não pode se apegar, ainda que fiquemos tristes com a partida de pessoas, com a morte de entes queridos, mas a nossa vida, a nossa alegria, a nossa existência, por exemplo, se talvez uma mãe que possa perder o filho, vai ser aquela coisa desastrosa, vai, acabar com a mãe, mas a felicidade salvífica da mãe, ou a felicidade salvífica da pessoa que perdeu alguém, não pode ser abalada. Nós não podemos perder a nossa fé, porque Deus nos tirou um filho, porque Deus nos tirou um pai e uma mãe. Nós não podemos perder a nossa fé se Deus nos tirar os nossos bens materiais. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos concede, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. Então o problema é quando nós amamos tanto pessoas e coisas a ponto da nossa felicidade depender disso. Nós estamos então fazendo isso, nós colocamos pessoas acima de Deus, colocamos as coisas criadas acima do Deus que as criou. Para seguirmos Jesus de maneira que o texto pede, que o texto pressupõe, irmãos, nós precisamos observar 3 pontos. E aqui eu pego emprestado 3 pontos que o teólogo Jonas Madureira escreve no seu livro chamado
o custo do discipulado. Depois, se você tiver curiosidade e quiser, leia o livro O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. Segundo o que ele escreveu, ele observou que devemos calcular o custo que envolve discipulado sobre a compreensão correta de 3 aspectos: a compreensão correta acerca do amor, a compreensão correta acerca do sofrimento e a compreensão correta acerca do desapego. Primeiro vamos falar então sobre a visão correta acerca do amor. Essa primeira demanda fala sobre a nossa maneira, nós que devemos amar a Deus. Veja que o texto fala: quem amar mais pai e mãe, quem amar mais as pessoas acima de Jesus, não é digno de Jesus. Então veja, uma mãe que se apega no seu filho, que coloca o seu filho acima de todas as coisas, uma mãe que tem um filho como o objeto da alegria da vida dela, essa mãe, possivelmente, ela estará colocando, é uma grande candidata para colocar o filho acima de Deus. Quantos pais teriam dificuldade de aceitar o pedido que Deus fez para Abraão? Você lembra o que Deus fez para Abraão? Deus deu um filho tão sonhado. Deus concedeu aquilo que Abraão mais sonhava, que era Isaac. Mas assim que Isaac nasceu, cresceu um pouquinho, poucos anos ali de vida, o menino ainda era pequeno, Deus falou: rapaz, sacrifica o seu filho. Ué? Não entendi, Deus, como assim? Acabou de me dar o menino? Agora, tá bom. Se o Senhor pediu. Abraão entendeu o significado de amor. Abraão entendeu que, mesmo que ele amasse Isaac, mesmo que Isaac representasse ali a promessa, a concretização da promessa de Deus na vida dele, ele entendeu que ele não era feliz, ou Abraão não estava submisso à promessa, mas ele estava submisso ao Deus da promessa. Maior é aquele que prometeu do que a coisa prometida. Maior é o Deus que faz as coisas acontecerem em nossa vida do que as coisas que acontecem para nós. Bom, certamente a gente teve muita dificuldade. Essa é uma grande verdade. É óbvio que Deus não intencionava tirar a vida de Isaac, como a história mostrou, mas Deus intencionava revelar a fidelidade de Abraão. Irmãos, deixa eu falar, às vezes acontecem coisas na nossa vida que não é para a nossa morte, não é para o nosso fim, não é para a nossa humilhação, mas é para o teste da nossa fidelidade para com Deus. Deus permite coisas na nossa vida, Deus permite certas perdas em nossas vidas, e não é porque Deus está nos castigando, não, Deus está fortalecendo a nossa fé. Nós estamos sendo fortalecidos quando você está sendo provado, quando você está passando pelo fogo. É porque Deus está te refinando, Deus está te provando e Deus está fortificando você para que você seja um crente melhor, um crente mais robusto, um crente mais fiel, um crente provado e aprovado. Glória a Deus. Se amamos as pessoas ou as coisas mais do que amamos a Deus, significa que colocamos as pessoas ou as coisas no lugar que pertence a Deus. As pessoas não podem ser adoradas, senão a pessoa de Jesus. Nós não podemos colocar os nossos filhos, os nossos pais, no lugar da adoração, dizendo: eu não posso perder, eu não posso deixar de ter para mim, eu não posso deixar de tê-los aqui comigo. Não, meu irmão, nós não podemos deixar de ter o Espírito Santo no nosso coração. Nós não podemos deixar de ter a relação com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar de sermos imitadores de Cristo Jesus. Jesus não pode ser apenas mais um item da nossa admiração, sabe? Olha, eu admiro meu pai, eu admiro minha mãe, admiro o orgulho que meu filho está me dando. Mas espera aí, Jesus, ele não é mais uma pessoa que nós admiramos, tal como admiramos qualquer outra pessoa. Jesus é aquele que é distinto e absolutamente separado, santo. Ele é o objetivo da nossa existência. É por Ele que nós vivemos e por Ele que nós existimos.
Cristo Jesus, Ele é a razão e o destino do nosso amor, do nosso esforço. Jesus, Ele é o destinatário de toda a nossa existência. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama Deus como Deus, e não somente Deus como um guru, Jesus como um coach, Jesus como um cara legal, sabe, do rolê. Jesus, ele é o Deus santo, absoluto, e ele exige que ele seja adorado acima de tudo e acima de todas as coisas. O verdadeiro discípulo de Jesus ama Jesus dessa maneira. O verdadeiro discípulo de Jesus segue Jesus independente do caminho. Sabe, às vezes a gente segue pessoas porque, olha, até aqui tá legal, só que agora você tá andando do jeito que não tá mais legal. Até aqui eu estava com você, agora vamos se separar. Sabe, isso aconteceu até com Paulo e Barnabé. Eles se separaram. Sabe, às vezes a gente se separa por alguns momentos porque pensamos, divergimos nas ideias. Isso é normal, isso acontece. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus nós apenas seguimos. Nós apenas nos submetemos. Nós seguimos Jesus porque amamos Jesus, porque acreditamos com toda a força da nossa vida que Ele é o único caminho para a vida eterna. Acreditamos que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então não existe seguir Jesus por um momento. Até aqui Jesus, olha, nós gostamos do Senhor, mas quando você vê com essa conversa aí de pedir para abrir mão de pai, mãe, filho, peraí Jesus, até tudo bem, às vezes meu irmão faz uma raiva, mas não, calma aí, a minha própria vontade, não dá. Como assim? Bom, irmãos, nós não podemos fazer concessões ou reter alguma coisa. Nós devemos seguir a Jesus acima de todas as coisas, acima até mesmo das nossas preferências. Se desejamos ser discípulos de Cristo, devemos assumir primeiro esse primeiro requisito, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro entendimento, primeiro ponto. A visão correta acerca do amor. Jesus nos pede para amá-lo de forma incondicional. Jesus nos pede para amá-lo acima das nossas preferências, acima do que achamos do que é legal para nós mesmos, acima da nossa própria vontade. Jesus nos pede para amá-lo. Agora, o segundo ponto é a visão correta acerca do sofrimento. O versículo 27. O versículo 27 diz assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O segundo ponto, Jesus fala lá só, aquele que não está disposto a sofrer o sofrimento, a sofrer a dor, a sofrer, a padecer por amor do meu nome, não é digno de ser meu discípulo. Olha, meus irmãos, o convite ao cristianismo, em grande parte das igrejas por aí fora deste mundo, hoje em dia, infelizmente, tem sido por meio de motivações deturpadas, imprecisas, sabe? Motivações meramente mundanas. As pessoas ingressam na igreja porque às vezes elas querem que a vida seja melhorada. As pessoas entram na igreja porque querem que a vida seja melhor. Mas veja, Jesus faz um convite para ingressarmos numa vida de sofrimento por amor a Ele. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse assim, olha, vem para o meu grupo, vem para a tropa da igreja e você vai participar do grupo mais feliz da terra. Sim, o grupo mais feliz da terra, independente do sofrimento. Mesmo que sejamos sofredores e sejamos perseguidos, mesmo que nós possamos até perder do que ganhar, mas ainda assim perdendo, nós estamos ganhando com Cristo. Ainda assim, deixando de, às vezes, ganhar financeiramente, porque quando entramos na igreja e entendemos a vontade de Deus para nós, aquela prática meio que mundana que nós fazemos no mundo, o jeitinho brasileiro, aquele ganha fácil nosso, nós devemos abandonar para viver uma vida com Cristo. Então, nesse sentido, veja e perceba muito bem
que entrar para uma vida cristã, entrar para a igreja, ser um discípulo de Jesus, muitas vezes, e talvez como regra, significa mais perder humanamente falando, né, meus irmãos? Porque sabemos que quando nós conhecemos e recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração e reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente para a salvação da nossa alma, nós recebemos tudo aquilo que nós mais precisávamos. Nós recebemos exatamente aquilo que era suficiente para o perdão da nossa vida, a salvação, a retirada da nossa alma da lama do pecado e sermos levados para esse reino eterno. Meus irmãos, vale muito mais sofrer, padecer aqui neste mundo e garantir uma vida na eternidade com Cristo do que viver uma vida, sabe, regada de alegrias e prazeres e prosperidades, dinheiro, fama, sucesso e perder a sua alma. Jesus não disse isso? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso, né, o contrário significa melhor é perder a sua vida no mundo e ganhar a sua salvação na eternidade. Então, irmãos, existe um falso evangelho por aí nas igrejas. O falso evangelho de que venha, que os seus problemas serão resolvidos, venha para a igreja e a sua alegria será completa, plena, venha que você será próspero, venha, oferte na aljava do Senhor, oferte aqui e você vai receberá muito e muito, 100 vezes mais. Que conversa é essa? Às vezes, quando a gente entra para a igreja, às vezes os nossos recursos saem muito mais facilmente do nosso bolso. Às vezes a gente tem que abrir mão mais das nossas posses para abençoar o reino de Deus, do que extrair, do que receber. Só que o falso evangelho não produz um verdadeiro discípulo. Se a pessoa vem a Cristo por motivos mundanos e motivos egoístas, o fundamento da fé dessa pessoa é um fundamento fraco, é um fundamento falso. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas entram e saem das igrejas, porque elas esperam satisfazer as suas vontades, e quando não alcançam, elas abandonam o caminho. Mas, meu irmão, veja, o chamado de Cristo envolve um cálculo, faz com que a gente venha fazer o cálculo do custo. Vale a pena seguir Jesus? Vale a pena deixar o que eu estava ganhando no mundo, deixar as riquezas, deixar o prazer que eu tinha no mundo para viver essa vida de sofrimento? Vale a pena eu assumir essa cruz? Veja o que significa cruz. Hoje para nós a cruz significa algo, um símbolo bacana, legal, né? Nós nos orgulhamos da cruz e devemos nos orgulhar. Mas hoje, né, a gente coloca a cruz às vezes no pingente, no cordão, colocamos a cruz, né, na placa da igreja, na camisa. Mas nos tempos de Cristo, a cruz era um símbolo de escárnio, a cruz era símbolo de vergonha, a cruz era símbolo de sofrimento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você está disposto a ser meu discípulo? Sim, eu quero ser o seu seguidor, eu quero ser o seu discípulo, Jesus. Você está disposto a assumir a cruz? Está disposto a sofrer por causa do meu nome? Está disposto a ser levado ao ridículo por causa do meu nome? Está disposto a ser perseguido e ser levado até a morte? Perder os seus bens, seus familiares, perder a sua reputação, perder a sua fama, perder as suas amizades no mundo? Você está disposto a sofrer e padecer por causa do nome de Jesus? Faça um cálculo, calcule, faça as suas contas, veja se você está disposto. É isso que o texto está dizendo para nós. E se estamos aqui nessa noite, e se você está aqui, meu irmão, nós aqui queremos crer que todos nós fizemos esse cálculo. E se de repente você ainda está meio que andando em cordas bambas, não, Senhor, sabe, pastor, eu não entendi muito bem, sabe, minha vida está ora para o lado de cá, ora para o lado de lá. Meu irmão, faça o cálculo hoje. Alinhe a sua vida, veja o quão é melhor viver uma vida de renúncias, abandonar as coisas do mundo, deixar tudo para trás, as riquezas, tudo aquilo que a vida boa que o mundo tem para oferecer para a nossa carne. Mas muito melhor é viver uma vida sofrendo com Jesus
do que uma vida de felicidade nessa terra, porque a felicidade nessa terra logo passa, é momentânea, é passageira, essa vida num piscar, ela se apaga. Mas a eternidade com Cristo, a palavra já fala, é eterno, não tem fim, não tem dias que possam ser contados. Nós iremos experimentar o prazer da eternidade com Jesus por todo sempre, para toda a eternidade estaremos com Ele, se aqui nós abrirmos mão da nossa pequena e fraca vida. Meus irmãos, então nós não fomos chamados para ficar romantizando o Evangelho, sabe? Fazer o Evangelho de esse símbolo de que nós entramos num clube social que vai resolver e solucionar todos os nossos problemas. Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida, primeiro precisa perdê-la. O Evangelho é isso, irmãos, envolve o custo de que você precisa estar disposto. Você quer ganhar, você quer avançar, primeiro retroceda. Você quer ganhar, primeiro perca. Abandone, renuncie a si mesmo. Portanto, para sabermos se o sofrimento pelo qual estamos passando, se é a cruz que estamos carregando e devemos carregar, devemos perguntar se esse sofrimento vem de Jesus. Porque às vezes nós sofremos porque estamos fazendo a nossa própria vontade. Estamos sofrendo porque estamos insistindo na nossa vida própria, no nosso próprio jeito de ser. Não está dando certo. Meu irmão, talvez não está dando certo porque você está fazendo do seu jeito. Talvez não está dando certo porque você está insistindo naquilo que Deus não chamou você para você fazer. Existe um propósito para a sua vida, existe um chamado para você. Deus te criou para você ser um arauto do reino, para ser um discípulo dele. Enquanto você não estiver alinhado com os propósitos dos céus, você não estará vivendo a plenitude daquilo que você foi chamado. Então, para sabermos se o sofrimento pelo qual nós estamos passando é a cruz que nós devemos carregar, devemos nos perguntar se o sofrimento é decorrente a seguirmos Jesus Cristo. O sofrimento que a gente passa é porque nós seguimos Jesus. O sofrimento que a gente está enfrentando é porque nós não arredamos o pé de Cristo, que nós não largamos o nome de Jesus, porque nós temos orgulho de carregar o nome de Cristo. Nós somos taxados de loucos, fanáticos, porque nós acreditamos fielmente na pessoa de Jesus. Sim, então essa é a sua cruz. Carregue-a, vá até o fim, assuma o que é preciso, a renúncia, deixe a sua vida, a sua reputação de lado e viva a vida de Cristo para você. Viva a glória de Cristo. Ande, faça com que o nome dele seja proclamado através da sua vida. Você não foi chamado para levantar o seu nome. Você não foi chamado por Deus para que você se tornasse famoso. Você não foi chamado para que o seu nome fosse estampado nos outdoors dessa vida. Você foi chamado para fazer o nome de Cristo, o nome acima de todo nome, o nome que é digno de honra, louvor e glória. Você foi chamado para levantar a placa da salvação através do nome de Jesus Cristo. Então fale desse nome, pregue acerca desse nome, ensine a Jesus, fale de Jesus, proclame Jesus em todos os lugares que você for, para todas as pessoas que você conhece. Pregue o nome de Jesus, sirva o propósito de Jesus para a sua vida. Não se envergonhe da cruz. A gente canta, né? Que nós não nos envergonhamos, nós nos alegramos na cruz de Cristo. Nós a carregaremos até morrer. Essa deve ser a nossa vida. Essa deve ser o propósito da nossa existência. Amar a cruz de Cristo, nos orgulhar da vida de Jesus e carregar isso até o fim. As últimas consequências, independente do que a gente sofrer, nós devemos carregar e nos orgulhar na vida de Jesus. Irmãos, então veja, não há cristianismo sem cruz, não há fé sem comprometimento, não existe esperança sem um esforço da permanência, ainda que nada esteja para acontecer.
Não existe cristianismo sem passar pelo sofrimento do sacrifício, sem passar pela cruz. Não existe cristianismo sem passar pela cruz. Carregar a cruz é assumir a responsabilidade de carregar a dor, o sofrimento, por causa do nome de Jesus. O discipulado não é sobre ganhar. O discipulado é muito mais sobre perder. Entende? É isso que o texto está propondo para nós nessa noite. Jesus disse que o reino de Deus, que no reino de Deus vem a quem perde, exalta-se aquele que se humilha. Para crescer é necessário diminuir-se. Carregar a cruz é viver uma vida de renúncia, uma vida de desapego das coisas. E aí a gente chega no terceiro ponto, a visão correta acerca do desapego. Irmãos, o caminho discipulado é uma luta contra a cultura do pertencimento. É uma luta contra aquilo que a gente cria no nosso coração sobre, sabe, achamos que possuímos as coisas. A cultura de que a gente acha que nós podemos possuir, que nós podemos ter, que coisas e pessoas nos pertencem. Sabe, é muito favorável e muito confortável a gente se sentir, sabe, na posição de que, olha, eu estou bem aqui, estou farto, tudo isso me pertence. Sabe, a minha família, a pessoa se apega à família, a pessoa acha que a família pertence a ela, pai, mãe, filho, pertence, meus irmãos. Nós não temos nada a não ser aquilo que nos foi dado. Nós não temos nada por natureza, a não ser tudo aquilo que nos foi entregue. Então veja, nada de fato nos pertence. Nada de fato nós possuímos por natureza. Tudo que nós temos é o que nos foi dado, que nos foi concedido por Deus. Só que a gente vê essa cultura de pertencimento, né, nas igrejas modernas, nas igrejas liberais, onde existe a teologia antropocêntrica, a teologia que enfatiza o homem, que o homem tem que ter, que o homem tem que possuir, que o homem tem que ser alguma coisa. Teólogos pregam, se esforçando a levar uma mensagem que alimenta o ego, que alimenta a vida egocêntrica e mesquinha das pessoas. Mas o ponto do Evangelho é que a má notícia não é que favorece a nossa vida. O Evangelho não favorece o nosso ego. O Evangelho, ele não veio para poder inflar, inchar o nosso coração, o nosso velho homem. O Evangelho veio para poder derrubar o nosso orgulho. O Evangelho veio para quebrar a nossa altivez. O Evangelho veio para destroçar o nosso machismo, o nosso orgulho, aquilo que pensamos acerca de nós mesmos. O Evangelho é a boa notícia que não nos engana. Ela não nos ilude como os falsos evangelhos, as falsas pregações que tem por aí, as pregações antropocêntricas, focadas no homem. Sabe, aquela pregação que fala, meu lindo, meu bonitinho, você é o ponto fraco do coração de Deus. Não, isso é tudo besteira. O Evangelho pregado é aquele Evangelho que te chama ao arrependimento. O Evangelho verdadeiro é aquele que põe o dedo na sua ferida para curá-la. O Evangelho verdadeiro é aquele que vem com aquela mão agressiva arrancando o câncer de dentro para fora, mesmo que seja de forma traumática, mas e dolorosa, sofrida, mas o Evangelho nos transforma de dentro para fora. Meus irmãos, quando entendemos isso, nós percebemos que por mais que todas as coisas sejam boas, por mais que a gente possa se apegar naquilo que valorizamos, né? Nós amamos o Pai, nós amamos os parentes, nós percebemos que Deus é a fonte de toda graça. E não faz sentido, então, a gente valorizar as dádivas no lugar do Deus das dádivas. Veja, por que valorizar as coisas que temos no lugar do Deus que deu todas as coisas que temos? Não faz sentido algum valorizar as coisas menores em detrimento do que é maior. Deus, o Criador do Universo, foi quem deu tudo aquilo que nós temos. Se você é próspero, agradeça a Ele, não se apegue ao dinheiro, agradeça o emprego que você tem, agradeça a vida que você tem, agradeça a casa, o carro,
agradeça as pessoas que estão à sua volta, os seus filhos, seus parentes, agradeça as pessoas que você tem, mas não se apegue a nenhuma dessas coisas. Não haja com uma cultura de pertencimento. Esse aqui é meu e não posso abrir mão. Meu irmão, nada do que você tem é seu naturalmente. Tudo o que nós temos foi dado por Deus, é dádiva de Cristo. Por isso, aquilo que não é nosso, aquilo que recebemos como para administrarmos, somos mordomos. Nós administramos aquilo que recebemos. E nós, apenas quando nos é pedido de volta, nós apenas entregamos. Sim, Senhor, toma, tudo é teu. A minha vida é tua. Eu não teria vida se não fosse o Senhor. Toma as minhas posses, toma a minha família, tudo é teu. Senhor, está entregue em tuas mãos. Quem há semelhante a ti? Quem é teu igual? Ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Então ninguém é digno de honra, ninguém é digno de atenção, de amor acima do nosso Deus. Por isso, nós precisamos entender e ter a visão correta acerca do desapego. Veja que essa construção de amar a Deus sobre todas as coisas, entender o sofrimento que precisamos estar dispostos a sofrer e desapegarmos das coisas, é um tripé que nos leva a caminhar uma vida mais sólida com Cristo. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, estamos dispostos então a sofrer por Ele. Se amamos a Cristo sobre todas as coisas, nós estamos dispostos então a renunciar, a nos desapegar àquilo que nós recebemos, não aquilo que pertencemos. Nós não temos nada por nós mesmos, nós não temos nada que conquistamos por nós mesmos. Tudo que temos é dádiva de Deus. E com isso a nossa cultura muda, a nossa perspectiva tem que mudar, a nossa visão fraca e pequena de apego às coisas tem que ser turvada para ingressarmos numa vida de amor correto para com Deus. Quando compreendemos que Cristo é suficiente para nós e que nós é quem pertencemos a Ele e não Ele a nós. Veja a diferença. Nós é quem pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. Nós é que somos dele. E portanto, Ele nos assume, nos faz assumir essa cultura de que sim, nós somos criados a partir dele, a Ele nós pertencemos e agora a Ele nós encontramos o acesso a Deus, nós encontramos o caminho de ir para Deus. Meus irmãos, até mesmo a presença dele nós não conseguiríamos jamais se antes Ele não nos desse. Então nós devemos ser gratos a Deus e por isso amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo como antes Ele nos amou, amá-lo como Ele primeiro nos amou, sofrermos como Ele sofreu, porque primeiro Ele sofreu por nós. Por esta razão é que somos comparados a andarilhos, peregrinos deste mundo. Nós não estamos aqui para fixar nossa morada eterna no mundo. Nós não estamos aqui para nos apegarmos às coisas deste mundo. Nós não estamos aqui para amar as coisas deste mundo como se fossem as últimas coisas que poderíamos conquistar. Estamos aqui de passagem. Então, se você for para alguma cidade, você não vai para aquela cidade de passagem comprar uma casa. Você não vai ali arrumar um emprego. Você está de passagem, você está de viagem, você vai ficar ali uma semana, 2, um mês no máximo, e logo está voltando para o seu lar. É isso, irmãos, nós estamos de passagem. Nós não temos que nos apegar às coisas deste mundo. Somos peregrinos, passageiros, somos turistas aqui neste lugar. Logo estaremos na nossa morada celestial. Logo estaremos na nossa morada definitiva e eterna. Logo nos apegaremos e nunca mais, jamais deixaremos aquele que nos amou. Estaremos para sempre com Cristo. É isso que Cristo pede, essa vida de discipulado. Ame a Deus sobre todas as coisas, esteja disposto a sofrer por causa dele e desapegue das coisas deste mundo. Bom, meus irmãos, o discipulado então é o autoesquecimento, de si mesmo, da sua própria vontade.
Nós não nos apegamos na nossa vontade, nós não nos apegamos nas coisas deste mundo, nós nos agarramos no exemplo de Jesus, nós nos firmamos naquilo que Jesus é. O mundo sem Cristo, irmãos, é um mundo depravado, um mundo que busca viver a sua própria vontade, que busca a qualquer custo viver os seus próprios desígnios e prazeres, sem qualquer consequência, não é? Mas isso mostra que os homens nascem e vivem escravos das suas próprias vontades. E o que Jesus pede? Aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, irmãos, aquele que não estiver disposto a negar a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Meus irmãos, concluo aqui dizendo: devemos viver o nosso propósito, mas não o propósito que nós criamos para nós. Devemos viver o objetivo da nossa vida, mas não o objetivo que nós construímos e idealizamos e imaginamos para nós. Devemos viver o propósito que Deus tem para nós. Ele dá esse exemplo de propósito quando fala de sal. O sal, quando perde seu sabor, ele perde seu propósito. Não serve para mais nada, não serve nem para adubar a terra. Nós precisamos entender que quando vivemos uma vida segundo a nossa vontade, nós estamos vivendo uma vida sem sabor, uma vida insossa, uma vida vazia. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós estamos vivendo uma vida egoísta, uma vida que agrada somente a nossa carne, uma vida só para nós mesmos, uma vida em si mesmada. Mas você foi chamado para viver a vida que Cristo tem para você. Por isso, abra o seu coração a Deus todos os dias. Por isso, esteja disposto para Deus todos os dias. Viva o que Ele te pede. Viva o que Ele te chamou para que você possa viver. Ore a Deus, busque a Deus, aprenda, sabe, busque aprender da palavra de Deus e fale do nome dEle, fale de Jesus Cristo. É um trabalho muito grande, irmãos, a gente ter que saber, sabe? Como é que eu posso saber qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, como é que eu posso saber a minha missão nessa terra? Meu irmão, Deus não vai descer do céu e dizer: olha, você, meu filho amado, você foi chamado para fazer isso. Não. É você servindo que você vai descobrir. É você trabalhando que você vai descobrir. É você fazendo, sabe? Comece a fazer, comece a trabalhar, comece a servir o seu irmão, comece a trabalhar no reino de Deus. Eu não sei como, Deus, mas eu estou aqui para trabalhar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou trabalhar para Deus. Comece a fazer alguma coisa, comece a se movimentar para Deus, porque com certeza você no processo, no meio do caminho, você descobrirá para qual propósito Deus te chamou. Bom, devemos viver a vida de discipulado, seguindo os passos de Jesus, fazendo o que Ele nos pede. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Segundo, estar disposto a sofrer por amor a Ele. E terceiro, desapegar-nos da nossa vida por causa do amor a Cristo Jesus. Desapegarmos da nossa vontade, abandonar a nossa vontade para viver uma vida que, sabendo que a vontade de Deus é que é boa, é perfeita e agradável. Com isso, volto à minha ilustração inicial. Seja na brincadeira o mestre mandou, né? Aqueles que fazem as coisas sem que tenham escutado a ordem que o mestre mandou, ele é eliminado da brincadeira, porque ele faz aquilo que acha que tem que fazer, sem antes escutar o que o mestre mandou. O mestre mandou seguirmos os passos de Jesus. O mestre mandou renunciar a nós mesmos e seguir uma vida, assumir a nossa cruz, seguir os passos de Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encorajar e te tornar disposto a viver uma vida de discipulado, abrir mão da sua vida e viver uma vida que glorifique o nome do nosso mestre amado, o nosso mestre Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça e façamos uma oração neste momento. Ó Deus eterno, Deus bendito, Pai das luzes, Deus, nós falamos aqui, Deus, acerca da Tua palavra, que nos pede que calculemos o custo, Deus, do discipulado.
Ó Deus, que a Tua palavra nos aponta, nos diz, nos demonstra, Deus, que para viver uma vida contigo, para viver uma vida, ó Deus, de discipulado, de imitação do Senhor Jesus, para sermos mais parecidos com Jesus, primeiro temos que fazer o que Jesus fez. Se humilhou, Ele abriu mão de si mesmo, abriu mão de toda a riqueza, abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus, abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai. Assim, Deus, faça o nosso coração, que o nosso coração esteja disposto a fazer a Tua vontade, que a nossa vida, que a nossa história, que os nossos dias, que a nossa inteligência, ó Deus, que o nosso intelecto, que o nosso propósito seja servir aos propósitos eternos de Deus Pai. Ó Deus, que nós sejamos mais parecidos com Jesus, que possamos estar, Deus, de fato dispostos a abrir mão da nossa vida para seguir a Cristo Jesus. Ó Jesus, que haja de fato um sentimento de renúncia em todos nós aqui nesta noite. Porque às vezes nós somos pegos, ó Deus, pelo nosso próprio orgulho. Achamos, porque talvez somos crentes há muitos anos, nós já somos autossuficientes, nós já estamos, ó Deus, calejados, já estamos maduros. Não, Deus, temos muito o que aprender, temos muito o que fazer para Ti, temos muita coisa ainda, Deus, para fazer, para que sejamos próximos e possamos, ó Deus, minimamente imitar o Senhor naquilo que o Senhor é. Ó Deus, ensina-nos a viver uma vida de fato, de discipulado, uma vida que realmente Te agrade. Ó Deus, que possamos, ó Deus, servir uns aos outros aqui nesta igreja, que possamos ser uma comunidade que agrade o Senhor Jesus, através da nossa vida de serviço, porque é servindo o Senhor, é fazendo com que as pessoas imitem o Senhor, é que nós estamos imitando o Senhor de fato. Ó Deus, que possamos ser o Seu discípulo e que haja em nós disposição, que haja em nós coragem para abrir mão de tudo nesta vida, até mesmo da nossa própria vontade, aquilo que é tão caro para nós, aquilo que às vezes a gente não está disposto a negociar com ninguém, mas, ó Deus, em função de Ti, por amor a Ti, por causa de Ti, nós abrimos mão de tudo o que nós temos e somos. Ó Deus, que nessa igreja nós possamos todos, de forma, a Deus, unida, que todos nós, unidos, possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento, ao exemplo de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.